Olá! Muitas pessoas com doença de Alzheimer apresentam confusão mental, agitação e agressividade no final do dia. Isso é conhecido como a síndrome do pôr do sol. A síndrome do pôr do sol causa perturbação e perda de qualidade de vida nos pacientes e é motivo de muito estresse para os cuidadores e familiares. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pôr do sol e como nós podemos tentar controlá-la. Esse vídeo é especialmente pensado para os familiares e cuidadores que enfrentam a síndrome do pôr do sol no dia a dia. Eu sou o Dr. Roger Soares, sou médico neurologista e trato pacientes com demências, como é o caso da doença de Alzheimer. Hoje nós vamos falar de um tópico muito importante e pouco compreendido, que é a síndrome do pôr do sol. Como nós temos muitas coisas para falar, eu dividi essa apresentação em vários tópicos, que você pode olhar na descrição desse vídeo e ir direto para os assuntos que mais lhe interessam. Nesse vídeo, então, eu vou falar o que é a síndrome do pôr do sol, quais as causas dessa síndrome, quais são os sintomas que o paciente com síndrome do pôr do sol manifesta, quais os fatores de risco, os fatores agravantes e os fatores precipitantes, quais são os perigos que a síndrome do pôr do sol pode trazer ao paciente, como os cuidadores devem lidar com o paciente agitado e confuso, os tratamentos não farmacológicos e também quais os medicamentos disponíveis para aliviar os sintomas da síndrome do pôr do sol. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que a síndrome do pôr do sol não é uma doença. Ela é um conjunto de sintomas que se manifesta em alguns pacientes portadores de demências. A demência mais comum, mais frequente, é a doença de Alzheimer, mas existem outras causas de demência que também podem levar à síndrome do pôr do sol, como é o caso da demência vascular, a demência com corpos de Levy, a demência frontotemporal e outras doenças degenerativas do cérebro que afetam a cognição e a funcionalidade na vida diária. A demência de Alzheimer é talvez a causa principal da síndrome do pôr do sol, e ela acontece, em geral, nos estágios moderados da doença de Alzheimer, porque nos estágios mais leves, iniciais, o paciente ainda mantém um ciclo de sono e vigília, um ritmo de vida relativamente normal. Por outro lado, os pacientes em doença muito grave já permanecem confusos o tempo todo. Mas existe uma etapa intermediária, um estágio intermediário, em que os pacientes com Alzheimer podem manifestar mais confusão, agitação e agressividade em alguns momentos do dia. Isso acontece especialmente no final da tarde e começo da noite. Daí vem o nome síndrome do pôr do sol. Nós podemos classificar os sintomas da síndrome do pôr do sol em três categorias: os sintomas cognitivos, os sintomas afetivos e os sintomas comportamentais. Do ponto de vista cognitivo, o paciente com síndrome do pôr do sol manifesta confusão mental, desorientação no tempo e no espaço, dificuldade de compreender aonde ele está e com quem está. É muito comum o paciente confundir as pessoas que habitam com ele com outros já falecidos. Existe uma síndrome chamada síndrome de Capgras, em que o paciente acredita que os seus familiares foram substituídos por impostores. Outro sintoma cognitivo importante é que o paciente acha muitas vezes que ele não está na sua própria casa. Isso se chama paramnésia reduplicativa, é um nome técnico para dizer que na mente do paciente ele acredita, ele tem uma memória de que existe a sua casa verdadeira e que ela está em algum outro lugar que não é aonde ele se encontra. Entre os sintomas afetivos da síndrome do pôr do sol, nós temos mudanças de humor, instabilidade emocional, choro, agressividade, medo, ansiedade e outras alterações do afeto. Em termos de comportamento, o
que a gente vê na síndrome do pôr do sol é uma mudança brusca da atitude do paciente. Ele pode ter dificuldade de pensar logicamente. Ele tem também dificuldade de conciliar o sono e pode ter também inquietação, perambulação e outras alterações, como estereotipias ou esconder coisas. Quais são as causas da síndrome do pôr do sol? Até hoje nós não temos uma certeza de quais são os fatores cerebrais que levam à síndrome do pôr do sol. Talvez seja algo misterioso. Nós sabemos que provavelmente exista uma relação entre o ritmo circadiano, que é o ritmo de liberação dos hormônios que obedece aos períodos de 24 horas, dia e noite, mas também alguns outros fatores de hábitos de vida, de rotina, podem estar associados como a causa da síndrome do pôr do sol. Por exemplo, é normal que ao longo da vida, quando chega no final do dia, a gente saia de onde a gente está e se desloque para a nossa casa. O paciente com Alzheimer pode ter alguma recordação imprecisa desse hábito, dessa rotina, e fica esperando que algo aconteça. Ele espera ir para a sua casa no final do dia, só que ele já está em casa e não reconhece o lugar como a sua própria casa. Às vezes, o paciente pode achar que deveria estar esperando os filhos voltarem da escola ou o marido voltar do trabalho, e isso pode ser motivo de grande apreensão e de medo. Outro fator interessante é a perda da luminosidade. Os pacientes idosos, em geral, já têm uma dificuldade de visão de baixo contraste. E no momento em que nós temos muitas sombras e as sombras se alongam, é difícil no crepúsculo se distinguir as formas. E muitas vezes uma sombra mais alongada, por exemplo, numa cortina, pode levar o paciente a interpretar erroneamente que existe alguém ali se escondendo. Então, esse aspecto visual relacionado com o crepúsculo pode ser um dos fatores associados à síndrome do pôr do sol. Por fim, não podemos nos esquecer que a síndrome do pôr do sol acontece no final do dia e o paciente ou a paciente pode ter alguma forma de cansaço físico e mental. E numa pessoa que já tem uma reserva cognitiva pequena, esse cansaço pode dificultar o funcionamento normal do cérebro. Além disso, os pacientes com síndrome de Alzheimer podem ter dificuldades de dizer que estão com sede, com fome ou com dor. E isso também pode levar à síndrome do pôr do sol. O estresse do cuidador e a frustração do cuidador, que muitas vezes já está cansado do dia inteiro de trabalho ou de cuidados do paciente, pode ser também um fator que aumenta o risco da síndrome do pôr do sol. Não podemos nos esquecer que o fim do efeito das medicações tomadas no período da manhã podem contribuir para a instalação da síndrome do pôr do sol no final do dia. Portanto, a síndrome do pôr do sol provavelmente é causada por múltiplos fatores em associação. E quando nós pensarmos no tratamento da síndrome do pôr do sol, nós vamos visitar novamente todos esses fatores, porque eles precisam ser checados para que a gente tenha um melhor controle do paciente. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome do pôr do sol? O consumo de álcool ou a história prévia de alcoolismo, a falta de sono ou uma mudança do padrão de sono, a hiperestimulação, como no caso, por exemplo, de reuniões de família, onde tem muito barulho, muita agitação, isso pode causar confusão no paciente, que tem dificuldade de manter um controle dos estímulos. Também, muitas vezes, televisão com conteúdos violentos ou agressivos podem favorecer o aparecimento da síndrome do pôr do sol. Ainda, estar em um lugar estranho, ter uma iluminação precária, podem ser fatores de risco para a síndrome do pôr do sol. Outra coisa que poucas vezes nós nos damos conta é que a bagunça normal da casa pode causar apreensão no paciente com Alzheimer,
favorecendo o desenvolvimento da síndrome do pôr do sol. Em geral, nós toleramos melhor certas bagunças, como correspondências em cima de uma mesa, por exemplo, mas para um paciente com síndrome de Alzheimer, aquilo pode ser interpretado como contas que ele ou ela deixou de pagar, e isso causa ansiedade e angústia. Então, é bom manter a casa arrumada, de uma maneira que o paciente consiga fazer sentido daquilo que ele enxerga. Existem ainda alguns fatores individuais que colaboram para a manifestação da síndrome do pôr do sol. Por exemplo, o cansaço, a fadiga do dia, o uso de novas medicações, a falta do uso dos óculos ou das próteses auditivas e ainda doenças, infecções não detectadas e medicações novas são fatores de riscos individuais que podem favorecer o aparecimento da síndrome do pôr do sol. Quais são os perigos da síndrome do pôr do sol? Um paciente confuso, agitado e agressivo pode constituir um perigo para si mesmo e para os outros. Existe também um aumento do risco de quedas. Se o paciente ficar desacompanhado, ele pode escapar de casa e se perder na rua. E também os pacientes com a síndrome do pôr do sol têm dificuldade de dormir, perdem o sono, têm dificuldade de se alimentar e isso contribui para um agravamento do quadro. Imaginemos um paciente com síndrome do pôr do sol que faz uso de catéteres ou sonda, como é o caso da gastrostomia, da colostomia ou da sonda vesical de Demora. No momento de agitação e confusão, o paciente pode puxar essas sondas e se machucar. Como nós podemos lidar com a síndrome do pôr do sol? Primeiro, estabelecendo rotinas na vida do paciente, hora de acordar, hora de se alimentar, hora de dormir. Segundo, iluminação suficiente. É bom que o paciente ou a paciente sejam expostos à luz solar, principalmente no período da manhã. Claro que com todos os cuidados de protetor solar e quando estiver dentro de casa, sempre deixar as janelas abertas, deixar a luminosidade entrar. No final do dia, evitar fatores estressantes. E também, no momento que começa a escurecer, é bom acender todas as luzes da casa, de modo que o paciente não fique exposto àquele período de transição de luminosidade do dia para a noite. Nós também devemos evitar bagunça dentro de casa. É bom ter alimentos oferecidos com uma certa periodicidade e checar se o paciente está sentindo algum tipo de dor. É uma boa forma de evitar a síndrome colocar objetos familiares para o paciente, ou talvez deixar ele ou ela brincando com um cachorro ou fazendo alguma atividade. Se você é cuidador de alguém com Alzheimer que manifesta a síndrome do pôr do sol, você deve tomar alguns cuidados na comunicação com o paciente. Primeiro, quando o paciente estiver agitado, procure se conectar a ele. Converse, chame a sua atenção, peça para que ele olhe para você. Procure usar as palavras do paciente, porque o vocabulário de quem tem Alzheimer é diminuído. Então, as palavras que ele ou ela estão utilizando são palavras que ainda estão presentes na sua mente e que podem ser utilizadas para reforçar a conexão. Demonstre que você se preocupa com aquela aflição e que entende o que ele está passando. Procure transmitir segurança. É interessante usar algumas técnicas de escuta reflexiva. O que é isso? Quando o paciente falar, você repete aquilo que ele está falando para que ele perceba que está sendo ouvido. E aí você acrescenta alguma pergunta. Por exemplo, você quer ir encontrar com o seu filho. E aí, o que você vai fazer quando encontrar com ele?
Isso faz o paciente se engajar num pensamento diferente e tira ele de um ciclo de repetição mental. É sempre importante manter uma expressão acolhedora, um sorriso amigável, de modo que o paciente consiga ler em você, tanto pelos comportamentos verbais como não verbais, que você não representa um risco para ele e que ele está protegido e seguro. Nós devemos evitar movimentos bruscos, fala ríspida e principalmente não devemos segurar e conter o paciente, porque isso só piora a situação. Nós podemos ainda tomar alguns cuidados diários para prevenir a síndrome do pôr do sol. Por exemplo, ter uma rotina que seja agradável e envolvedora ao paciente e também sabendo respeitar as variações que o paciente pode ter ao longo dos dias. Um dia que ele estiver mais cansado, a gente deve respeitar isso também. Uma boa dica é tirar um cochilo depois do almoço, que não seja muito prolongado, meia hora é suficiente, porque se ele dormir mais do que uma hora, isso pode comprometer a qualidade do sono à noite. Mas aquele cochilo de meia hora ajuda a recuperar a energia e facilita que ele ou ela sigam o final do dia. Também é bom evitar dar cafeína e açúcar ou doces para os pacientes com Alzheimer a partir da tarde, porque essas substâncias são excitantes do sistema nervoso central e podem causar algum tipo de agitação. E é sempre bom tentar entender se o paciente não está com algum tipo de dor ou infecção. Lembrando que a infecção urinária é muito frequente no idoso, principalmente nos pacientes com demência e naqueles com incontinência que usam fraldas. A possibilidade de uma infecção é maior e muitas vezes o primeiro sintoma é puramente confusão mental ou agitação, mudança no comportamento. É sempre bom, quando a gente encontra um paciente com a síndrome do pôr do sol, observar um pouco para saber quais são as situações ou condições que podem disparar o comportamento, ou seja, nós procuramos gatilhos ambientais ou comportamentais que possam ajudar na manifestação da síndrome do pôr do sol. E aí a gente tenta evitar isso. No momento que a gente percebe que o paciente está começando a manifestar alguma confusão, é bom a gente trazer ele ou ela para se envolver em alguma atividade que lhe seja prazerosa, também que ele se sinta útil, como, por exemplo, ajudar nas atividades domésticas. Alguns pacientes se entretêm com brincadeiras, com jogos e também animais, os pets que a gente gosta tanto, os cachorros e gatos. E esse tipo de atividade prazerosa pode trazer uma sensação de conforto para o paciente. Também algumas comidas podem ajudar o paciente a sair um pouco daquele estado de confusão. Entre as intervenções não medicamentosas, a gente recomenda aromaterapia, música relaxante, fazer atividade física moderada ao longo do dia, mas principalmente no período da manhã. Uma volta a pé perto de casa pode fazer o paciente se reencontrar e saber que está na sua própria residência. E a massagem de conforto também pode ajudar a trazer mais segurança para o paciente, diminuindo a síndrome do pôr do sol. Mas é bom fazer isso logo no começo da tarde, para que o paciente fique relaxado e não se sinta de alguma maneira invadido ou invadida. Existe uma outra intervenção não medicamentosa que tem sido estudada e que parece ajudar os pacientes, que é a terapia luminosa. Através do uso de luzes artificiais, numa potência relativamente alta, se expõe o paciente à luminosidade em determinados horários, principalmente no período da manhã. Isso estimula a produção de melatonina e ajuda a regular o ritmo circadiano hormonal. Mas aí é interessante já procurar um profissional. Existem alguns medicamentos que a gente pode utilizar para evitar
os sintomas da síndrome do pôr do sol, especialmente quando o paciente tem alucinações ou delírios, agitação ou agressividade. Esses medicamentos, eles devem ser utilizados com bastante cuidado, porque eles também trazem alguns riscos. E o médico experiente vai saber sempre ajustar a dose. É natural que se comece com uma dose mais baixa e aos poucos a gente vá aumentando. O que eu vejo muitas vezes no meu consultório é que quando os pacientes vêm até nós, trazidos pelos seus cuidadores, já existe um estado de estresse e desgaste tão grande que os familiares e cuidadores querem uma resposta imediata. Um medicamento que subitamente resolva tudo. Mas como vocês viram, tem várias ações que a gente deve implementar no dia a dia do paciente para ir conquistando pequenos ganhos. E os medicamentos, eles têm que ser iniciados em dose baixa e aumentados gradualmente para não causar danos através de efeitos colaterais. Se você gostou desse vídeo, achou importante falar sobre a síndrome do pôr do sol, não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho para saber quando eu publico novos vídeos. Se você tiver alguma pergunta, deixe nos comentários que eu terei muito prazer em responder. E se você conhece alguém que tem lidado com essa situação tão estressante que é a síndrome do pôr do sol, compartilhe esse vídeo e quem sabe você vai ajudar mais alguém também.